Então, gente, bom dia a todas, todos e todes. A gente está com alguns problemas técnicos agora de manhã, como vocês estão vendo. Aqui em Recife está chovendo muito e a transmissão pelo canal oficial da UFPE não pôde ser feita porque as atividades da UFPE foram suspensas agora pela manhã. Então, a gente está fazendo agora pelo canal do evento e também está exigindo uma aprendizagem técnica da gente dessa própria transmissão. A gente vai iniciar a mesa agora, eu vou passar rapidinho a palavra para a Ana Flor. Ana Flor já vai se apresentar e apresentar a mesa e dar continuidade às nossas atividades. Espero que seja muito proveitosa, como tem sido desde quarta-feira. Bom trabalho para todo mundo. Vamos lá, Ana Flor. Oi, gente, bom dia. Primeiro, gostaria de dizer que eu estou muito feliz de voltar ao UFPE, a casa que me formou. Eu adoro o Centro de Educação, sou muito feliz por ter sido formada pedagoga no Centro de Educação. Recebi com muita felicidade o convite do primeiro seminário discente, Discurso, Subjetividade e Educação. Gostaria de agradecer o convite, a organização do evento, por estar aqui, podendo conversar com as meninas. É, eu acho que a UFPE ela é uma universidade, principalmente Centro de Educação, que tem se colocado nesse lugar de construir diálogos com as travestis e mulheres trans. E eu fico de inúmeras maneiras, dentro das suas limitações, evidentemente, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com as meninas hoje. A nossa mesa tem como nome Entre Encruzilhadas e Trincheiras, Corpos Trans e Travestis na Educação. Eu vou começar apresentando as meninas, vou apresentar todas de uma vez para vocês já conhecê-las, e cada uma vai ter 15 minutos de fala, mais ou menos, e a partir disso a gente vai conseguindo conversar. Então, assim, a partir das falas das meninas, sintam-se à vontade para colocar as perguntas aqui no YouTube. A gente tem alguém da organização que está vendo as perguntas e que vai colocá-las aqui no chat para a gente conseguir conversar de uma maneira muito legal. Tá bom? Então, a metodologia da mesa vai ser mais ou menos essa, para a gente conseguir conversar de uma maneira bacana. Hoje de manhã eu estou realmente muito feliz de estar nessa mesa, fico muito contente de poder compartilhar essa mesa com outras travestis. Eu fui a primeira travesti formada pedagoga pelo Centro de Educação da UFPE, então isso significa muito para mim poder voltar. Queria muito estar no programa de pós-graduação em Educação da UFPE, mas acabei vindo para a USP, então hoje estou mestranda aqui na Universidade de São Paulo. Mas vou começar apresentando a Sara Wagner York. A Sara, que é, dentre muitas coisas, uma pessoa com deficiência visual, se identifica também como pai, como avó, e como travesti, e na educação. É mestra em educação pela UERJ, especialista em gênero e sexualidade também pela UERJ, é especialista em orientação escolar, supervisão escolar e inspeção escolar. Não é pouca coisa o currículo da gata, né? É graduada em letras, e também em pedagogia. Atualmente, a Sara é doutoranda em Educação pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sabe uma coisa que eu fico muito tranquila? É que eu não me incomodo de ter que falar com o meu sotaque. Porque, às vezes, quando a gente está falando em outros lugares, eu fico pensando, será que eu estou falando muito rápido? E como são as pessoas de Recife que estão, provavelmente, nessa live acompanhando a gente, eu consigo falar com tranquilidade. Diferente daqui de São Paulo, que o povo fica dizendo que eu falo rápido demais. Junto com a Sara na nossa mesa, a gente também tem a Nay Monteiro. A Nay é mestranda do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na área de concentração linguística, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e ela também é graduada em Letras Português. É, Ela faz parte do grupo de estudos do texto e do núcleo de estudos queers decoloniais, o NUQUI. Ah, que legal, ela é do NUQUI. Travesti e pesquisadora das áreas de interfaces entre linguagem, gênero, sexualidade e educação, linguística aplicada, linguística textual, teorias transviadas e queer, e consultoras nos campos de gênero, sexualidade e transidentidades. Hoje, nessa mesa, a gente só tem currículos impecáveis. E, por fim, mas não menos importante, a Marci Vieira, que é mulher trans e intersexo, atua como pedagoga e artista na cidade de Caxias do Sul, é graduada em dança e licenciada em pedagogia, é especialista em metodologias do ensino de arte e pós-graduanda em direitos humanos, gênero e sexualidade. Atua como professora dos anos iniciais na rede pública estadual e também como embaixadora do projeto Escolas Criativas, realizado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, e como coordenadora pedagógica do pré-vestibular social Prepara Enem.
da ONG Construindo Igualdade. É assim que a gente começa a nossa mesa do evento. Esse evento que começou dia 5 e acaba hoje, dia 7, mas a gente depois eu vou falar um pouquinho que a gente ainda tem discussões de GTs e mais uma mesa para encerrar o evento. E agora eu gostaria, com muita felicidade, de passar a palavra para a Sara Wagner. Muito obrigada, Ana Flor. Quanto tempo, né? A gente não se encontra. Acho que a última vez foi na parada, na marcha trans. Deixar então aqui minhas saudações aos professores que nos acompanham tão carinhosamente, a Silas, que faz a parte técnica, as minhas queridíssimas amigas, e eu chamo dessa forma porque são pessoas que são grandes referências, você, a Marcier e a Naí, dizer da minha felicidade em estar aqui. O que eu posso apresentar hoje é uma parte daquilo que foi desenvolvido nos últimos meses. Eu tenho me atentado, enquanto travesti da educação, nós que somos pedagogas, nós sempre somos inquiridas aos processos de ensino-aprendizagem, formação, e mesmo quem, eu sou da pedagogia, das letras e do jornalismo, mesmo quem está lá nas letras, também é inquirido, por ser da parte docente, a maximizar esses processos de ensino-aprendizado. E para nós que temos um corpo que, por muitas vezes, ele vem de graus diferentes de deslegitimidade, buscar ali uma forma de negociação, não por parte de alunos, porque eu acho que dificilmente algumas de nós já teve problema com aluno, né? Às vezes aparece um ou outro, mas são casos muito isolados de alunos que têm problemas com professoras trans. Mas, via de regra, os nossos problemas ainda, eu, por exemplo, né, falando por mim, se eu tivesse que colocar em percentual, seria assim, 0,7% problema com aluno, 0,5% problema com pai, e 89% com direção, gestão e coleguinhas, né, que não sabem exatamente se portar diante da diferença. Então, o que eu tenho chamado com muita força esse trabalho que nós temos feito de EJA LGBT, porque, na verdade, nós estamos produzindo um modo de ensino-aprendizagem para jovens adultos e pessoas mais maduras daquilo que elas deveriam ter sido produzidas e feitas nos seus tempos corretos. Então, pessoas que deveriam estar no tempo correto do seu processo de ensino-aprendizagem, essas pessoas foram deixando para lá. Vamos falar de mulheridade, não, coisa de mulher. Vamos falar de patriarcado. Para quê? Não vai mudar nada na nossa vida, deixa aí. Vamos falar do povo preto. Não, você nem é preta. Quer falar disso? Para quê? Né? Então, a gente foi entrando num funil ou num túnel que a gente atendia esse macro do sistema capitalista que invisibiliza todos os sujeitos para a produção ignorada de sujeitos e suas unicidades, suas especificidades, né? Por esse motivo, eu volto lá no nosso EJA LGBT, porque nós estamos, nesse momento, formando pessoas que não tiveram educação sexual no seu tempo certo e, portanto, elas devem retornar para a escola, para o curso, para o YouTube, para uma formação dentro e fora da sala de aula. A gente sabe que esse processo acontece em diferentes lugares, para essa nossa evidenciação, né? Nesse livro que foi lançado esse mês, o livro se chama Translúcida, e ele foi organizado pelo ministro do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, o desembargador Sebastião Reis Júnior. Ele convidou pessoas de diversas áreas. Então, tem não só travestis de diferentes lugares,
mas também tive a oportunidade de trazer 2 textos. Um desses textos eu trago com 2 alunas muito queridas, e eu falo de transfeminismo, mas tem A Vida Secreta das Travestis, que foi escrito pela Vitória Dandara, né, que participou aí, que é da USP, a colega da Ana Flor, que foi lá do Largo do São Francisco, né, a primeira travesti a defender o título ali no Largo do São Francisco, e eu tive a oportunidade de ser banca dessa moça, e como vocês sabem, as bancas na USP, elas são bancas únicas, né? Então, senti que era uma responsabilidade imensa estar ali naquele lugar. Por quê? Porque o que a gente está discutindo, ou o que eu me proponho discutir nessa mesa, perpassa por 5 pontos dessa construção de legitimidade, elegibilidade e iterabilidade, e eu estou usando esse termo como um dos processos de produção, de mudança da máquina de produzir verdade, com 5 pontos, né? A interdependência, a responsabilidade, a vulnerabilidade, a igualdade e o reconhecimento. A partir disso, eu passo a fazer a leitura de um trecho desse texto que está disponibilizado nesse livro, Translúcida, do qual eu mencionei anteriormente. Spivak, ou Gayatri Spivak, é uma teórica indiana que faz uso do termo identidade estratégica como marcador social efetivo capaz de cristalizar aspectos sociais para atender ou complexificar arranjos sociais para encaminhar políticas públicas para aquelas ou aqueles cujo a abissalidade se estabelece como centro. O que essas pessoas que excluem mulheres como eu querem? Essa é uma pergunta. Eu não estou falando apenas de radfens ou de pessoas que não me observam como mulher, mas eu estou falando de todas aquelas que passaram por um período de educação sexual e educação sexoafetiva sem entender exatamente o que era isso, porque os seus formadores não foram professores de ciências ou biologia, mas foram exatamente professores que ocupavam espaços nos filmes pornográficos e em outros espaços. Que espaço eu estou procurando que é tão precioso? Chegamos a um ponto de tensionar disputas entre pessoas com acesso às políticas de convivência? O que estão ou estamos disputando? O que eu estou recebendo a ponto de perturbar uma ordem do feminino ou do feminismo? O que eu estou ganhando ou o que eu estou perdendo? O que querem otimizar, maximizar ou melhorar com as existências de destituídos de atenção historicamente e que podem colocar em xeque algum tipo de privilégio? O que é, afinal de contas, que está baseada a disputa de mulheres que me consideram menos mulheres que elas? A coabitação, seja o elemento mais questionador quanto inovador do e no feminismo, é apresentada por Judith Butler, que é essa teórica que apresenta e publiciza também a teoria ou as teorias queer. Apesar de não ter cunhado o termo, porque sabemos que esse termo, teorias queer, precede Judith Butler, é Judith Butler quem publiciza esse termo, e é baseado nos termos da teoria queer que ela vai trabalhar com a teoria da política de coabitação. Em outra obra, Na Vida Precária, Os Poderes do Luto e da Violência, a Butler argumenta que a coabitação é uma forma de política que reconhece a vida como precária e vulnerável e requer cuidados e responsabilidades compartilhadas. Os principais pontos da política de coabitação da Butler são a interdependência, que é a coabitação que reconhece
que as vidas individuais estão interconectadas, interdependentes, e que ações do indivíduo têm impacto no outro ou nos outros indivíduos. Por isso, é importante cultivar uma sensibilidade à interdependência e à responsabilidade compartilhada. Coisa que nós, que somos educadoras, pedagogas e profissionais de letras, já sabíamos, porque faz parte do nosso repertório cotidiano em sala de aula, com a base, sobretudo, dos 4 pilares da pedagogia, né? Os 4 pilares da educação. Um outro ponto que é trazido por ela, e eu faço uso aqui de Butler, não por ser uma teórica estadunidense, mas eu trago Butler como um nome que nós, enquanto brasileiras, afundadas nos binarismos, ainda não conseguimos utilizar. Dificilmente, raramente ou nunca eu vi alguém falar de Butler como se fosse alguma coisa ou alguém de gênero neutro. Ela é sempre mencionada como sendo do sexo feminino, mesmo não sendo. E é exatamente por me tocar enquanto sapatão que eu trago a possibilidade de diálogo entre essas muitas mulheridades, das quais eu faço parte, como minhas colegas que estão aqui nessa mesa. Porque nós buscamos aspectos de corresponsabilidade, que é o segundo ponto dessa política de coexistência. A coabitação aplica uma responsabilidade mútua pelas vidas de outras pessoas, pelo meio ambiente. Todas nós temos a responsabilidade de cuidarmos umas das outras e de nossos ambientes compartilhados. E a maior prova disso foi durante essa semana, quando uma travesti que tem uma relevância no seu espaço informou um dado que nós utilizamos como certo exatamente para fazer confronto àquilo que não nos é dado pelo sistema público. Ela foi usada por radifens para dizer, olha aí, uma travesti, vocês mesmas estão deslegitimando a idade de vocês. Esses 35 anos são falaciosos. E isso por conta de um vídeo de uma de nós. Ou seja, isso nos mostra o quanto a responsabilidade de cada fala, de cada pessoa, de cada uma de nós, ainda ecoa, por mais que não queiramos, na vida da outra. Então, eu não posso mais me permitir errar como eu me permitia antigamente, porque eu sei que o meu erro colocará em condição sine qua non a existência de uma Ana Flor, de uma Nay, de uma Marcia, em qualquer espaço que elas estejam, porque eu não mais caminho sozinha. O terceiro ponto é a de vulnerabilidade. A coabitação, ela reconhece que a vulnerabilidade é uma característica fundamental da vida humana e que devemos criar políticas e instituições que possam lidar com essa vulnerabilidade. Em vez de tentar eliminar a vulnerabilidade, devemos aceitá-la e trabalhar para proteger os vulneráveis. E a minha pergunta, mais uma vez, quais são as instituições que você se sente representada hoje a ponto de você dizer, eu sou uma pessoa vulnerável e me sinto representada por tal instituição? Ora, eu não sei você, eu não sei quem assiste, mas pessoas, de um modo geral, elas precisam desse caminho que é de coabitação montado em uma estrutura onde as instituições possam, inclusive, pleitear certas agências. E aí eu coloco aqui, talvez, essa questão para todas nós, né? E para quem nos assiste. Como se sentir representada por instituições que, ao mesmo tempo, tanto nos representam, ao passo que nos deslegitimam enquanto membro a todo tempo. O terceiro ponto é a igualdade. A coabitação ela é baseada na ideia de igualdade, onde todos têm direito a uma vida digna e de respeito mútuo. Devemos trabalhar para reduzir as desigualdades, compreender as diferenças, diminuir as diferenças de poder que existem entre os indivíduos.
Não à toa, os discursos eles são gerados de diferentes modos. As pessoas começam, não apenas a dizer aquilo que elas pressupõem como verdades, muitas vezes como verdades não permanentes, e acreditam nisso, pouco sabendo que é baseado nessa troca de informações que as nossas verdades, desigualdades e diferenças ainda se alicerçam. E, por último, já que meu tempo está acabando, o reconhecimento, que talvez seja uma das mais importantes, né? A coabitação implica o reconhecimento mútuo das diferenças e particularidades de cada indivíduo do grupo. Devemos respeitar as diversidades culturais, sexuais, raciais, de gênero, do trabalho, do território, para criar espaços e instituições que possam acomodar essa diversidade. Foi isso que a Ana Flor disse quando ela disse: eu posso aqui falar com o meu sotaque, né? Se eu estivesse em outro lugar, eu teria que falar mais devagar. Então, a gente está falando de graus imensos ainda de objetividade que sequer conseguiram constituir estruturas subjetivas a serem pensadas por um grupo de pessoas como nós. No caso da explicação ou da explicitação do corpo travesti e suas histórias, podemos pensar em estratégias que desestabilizam a voz travesti ao mesmo tempo que ela fala ou emite qualquer ruído. Trata-se de palavras como vitimismo, coitadismo, denuncismo. Quantas vezes nós não ouvimos que éramos dessa parte? Mas quero dizer que, de fato, vitimismo, porque fomos vítimas de apagamentos históricos severos. Coitadismos, porque no mundo privilegiado, aquele que olha de cima para corpos não legitimados ainda tem o direito de chamá-los de coitados. Coitados seríamos? E o denuncismo, denunciando dioturnamente práticas do mundo cisgênero que nos obrigam a pensar e repensar as nossas estadas no mundo, quando cada uma de nós, se nós perguntarmos de fato, o que você gostaria de ser? E aí, fechando a ideia, o que você gostaria de ser, Ana Flor, quando você crescer? O que você, Nay, queria ser quando você crescesse? E você, Márcia? Qual que era o seu grande sonho de infância em ser quando você fosse essa mulher linda que se tornou? E dificilmente, ou duramente, eu certamente arrisco dizer que nenhuma de nós ousaria dizer que seríamos expert em travestilidades, porque para nós a vida era muito maior do que isso, e desse conglomerado que nos fizeram acreditar que precisamos destruir. E, de fato, é assim que precisamos. Muito obrigada. Ai, que lindo, Sara. Muito obrigada por compartilhar e também nos provocar com essas discussões que cada vez mais se fazem tão necessária. E acho que, repito, torna a repetir, fico muito feliz de saber que o Centro de Educação da UFPE pode proporcionar discussões e inquietações a partir de travestis que se locomovem, que se movem dessa maneira. Eu vou passar a palavra agora, eu vou passar para a Marcia, e depois a gente passa para a Nay, e a gente segue conversando, tá bom? Bom dia. Vocês me escutam direitinho? Sim, ótimo, que bom. Para mim, eu poderia ocupar tranquilamente os meus 15 minutos de fala para ficar reverenciando essa ancestralidade que se coloca presente aqui nessa mesa, pela professora Sara Wagner York, a Ana Flor, a Nay, cada uma que eu já encontrei em caminhos diferentes. Ana Flor nem deve saber, mas olha, há anos eu sigo ela no Twitter e eu acompanho ela em todas as suas reflexões extremamente importantes que me auxiliam a me construir também. Professora Sara, que nesse período, principalmente pandêmico e pós-pandêmico, foi um elo que eu
consegui procurar, encontrar, me agarrar, e eu continuo perseguindo ela. E a Nike, nos encontramos muitas vezes nesses momentos que a gente estava perseguindo as nossas referências nessas formações incríveis. Eu queria agradecer demais também a, a indicação da Diana Santos, que infelizmente não pode estar aqui presente na mesa, conforme divulgado anteriormente, e com muito carinho me indicou para estar aqui, e com uma responsabilidade gigantesca. Eu sei que eu não dou conta de substituir Dai, mas construirei outras perspectivas aqui com vocês. Eu fiquei pensando muito sobre essa questão de onde eu estou, onde é a minha encruzilhada e em que trincheira eu estou. Cada uma de nós está num local completamente diferente, onde as nossas encruzilhadas nos colocam em desafios completamente diferentes. Essa trincheira que muitas vezes é o local de ataque, mas também de defesa. E rapidamente eu gostaria de contextualizar esse local onde eu me encontro agora. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Caxias do Sul é uma cidade muitíssimo grande, muito rica, e a característica principal dela na questão de trabalho, de formação, é o polo metal mecânico. Então, praticamente, tudo que a gente for pensar em campo de trabalho e de educação vai ser gerado para esse campo do polo metal mecânico. E a única instituição pública que nós temos aqui, que é o Instituto Federal de Caxias do Sul, ele vai ofertar justamente cursos para esta área. E aí onde estão as trans e as travestis, os trans e os travestis que se sentem num espaço das humanidades, onde que a gente vai se encontrar. E aí eu começo a perceber utilizando do linguajar das travestis, os truques que eu preciso dar no meu processo de formação para eu conseguir também estar aqui acessando esse espaço. E nesse processo, me coloco hoje numa encruzilhada gigantesca, que é uma necessidade, uma inquietude muito grande minha de adentrar um mestrado, não ter condições de custear um mestrado particular. Poderia sair da minha cidade, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade gigantesca, que é estar atuando na educação, como professora hoje do 2º aninho, que é uma gigantesca paixão minha. Então esses deslocamentos nem sempre são possíveis e são tranquilos de serem realizados. E eu queria compartilhar rapidamente com vocês a minha pesquisa, que eu imagino que quando eu adentrar no mestrado, eu acredito que eu vou acessar justamente pensando nessas relações que me aproximam de outros locais, de outros corpos trans e travestis da educação, porque nessa trincheira que eu estou hoje, ela é uma trincheira de bastante solidão, de bastante isolamento, de bastante convívio com diversos corpos cisgêneros constantemente no meu dia a dia, e eu percebo que eu convivo de fato com pessoas trans e travestis nas redes sociais. E aí, no período da pandemia, que todo mundo se isolou socialmente, foi o período que eu consegui estudar, ouvir, aprender, ler, assistir muitas pessoas trans e travestis, e o poder transformador que teve aprender com outros corpos trans. Recentemente eu estive num seminário de educação na universidade aqui da minha cidade, e ao narrar essa minha experiência e o quão impactante foi para a minha construção da minha subjetividade de aprender com outros corpos trans, foi questionado justamente se eu não estaria aí incomodando ou, quem sabe, deixando um desconforto em pessoas que não são trans para falarem sobre questões trans. E eu adorei esse desconforto, e minha resposta quando surgiu essa questão foi:
Fico feliz que o desconforto exista e eu não estou aqui para resolver esse desconforto. Quando surgem essas questões, eu gosto muito de me colocar, acredito muito no processo pedagógico da gente buscar na comunicação para a gente poder aproximar, senão a gente não está construindo nada, mas muitas vezes eu deixo claro que a pedagoga vai sair um pouquinho de lado e a ativista vai se comunicar, porque muitas vezes essas questões que vêm justamente, geralmente, de homens brancos, heterossexuais, cisgêneros de classe média alta, justamente se sentindo desconfortado porque, de repente, está ouvindo que eu aprendo muito melhor com outras pessoas trans e travestis. Essa é uma perspectiva minha, é a fala minha. Eu não posso apagar a subjetividade de outras pessoas trans e dizer que as outras pessoas trans vão pensar exatamente igual a mim. Então, há muita coisa a se pensar sobre isso e sobre esse meu processo de desejo de, na minha trincheira, neste momento, adentrar estes outros espaços. Eu venho trabalhando num projeto que ele se chama Teoria de Transgêneros Literários, e nessa é uma brincadeira, né, com a teoria de gêneros literários, e justamente essa teoria de transgêneros literários é buscar para mim e para outras pessoas que, de repente, se sintam contempladas nessa pesquisa, uma atualização bibliográfica entre a teoria dos gêneros literários, que, né, muito antigamente foi proposta por uma visão clássica de Aristóteles e com contribuições também de Anatole Roosevelt, sobre justamente aquelas categorias na literatura que vão ter a literatura épica, lírica e dramática. Aí sim, então, contrapondo com a metodologia das escrevivências de Conceição Evaristo, a partir das experiências de vida da autora e das pesquisas e dos trabalhos produzidos por ela. Essa pesquisa que eu busco continuar desenvolvendo, que no momento ela está um pouquinho engavetada, ela busca encontrar um referencial transvestigênero para protagonizar atuais possibilidades de representatividade destes corpos trans e travestis na escrita e nas performances de artistas contemporâneos. Então, para isso, eu busquei uma investigação de produções de artistas trans brasileiros. As minhas principais referências nesse momento foram Dodi Leal, Daniel Veigas, Joy Andrade, Isadora Ravena, Noah Bonobá, Ave Terrena, Renata Carvalho, artistas estes que eu pude ter o contato no período da pandemia através, que daí eu criei essa tríade, ser aluna dessas pessoas, ser espectadora dessas pessoas e ser leitora dessas pessoas. Então, a partir dos materiais que eu fui pesquisando e desenvolvendo, a criação de outros gêneros literários que subvertam essa norma da cisgeneridade, introduzindo aí, quem sabe, as categorias transépica, a travelírica e a drama queer, estruturando elementos estilísticos para cada uma delas, mas sempre também, né, é importante ressaltar que não cabe a mim nomear o trabalho de outra pessoa, sendo assim imprescindível a noção de autodeterminação presente na própria comunidade trans, e somente a pessoa, artista, vai poder nomear e classificar sua própria obra. Somente a pessoa vai poder dizer quem ela é, essa noção de identidade também. Então, assim, utilizando desse processo das chamadas tecnologias travestis para hackear o sistema sociocultural e, consequentemente, eu poder dar esse truque e reexistir e transformar os limites do fazer artístico e educacional de pessoas dissidentes de gênero. Eu espero que muito em breve eu possa ser uma mestranda neste nosso país também. E a prof disse antes, a prof Sara disse qual que era o meu sonho quando eu era criança, era ser presidente. Eu queria ser presidenta do Brasil. Eu subia em cima do forninho que esquentava a casa e eu ficava dando discursos para os meus irmãos. Talvez o meu núcleo vai reduzir muito, eu não penso mais nesse aspecto nacional, mas espero que eu possa
continuar contribuindo com esses meus sonhos. E queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui reflexionando essas nossas trincheiras, essas nossas encruzilhadas no espaço da educação. Ai, Marcia, muito obrigada. Ontem eu estava escrevendo um pouco sobre a série Veneno, porque foi uma série que mexeu muito comigo e eu tenho escrito um artigo nesse momento sobre alguns fragmentos, da série que hoje em dia eu acredito que toda travesti tem um Te pouco, acompanho. toda travesti tem um pouco de lá veneno. Toda a realidade tem um pouco de ficção, toda ficção tem um pouco de realidade. E a gente tem trabalhado dentro desse mood há algum tempo, né? E só para completar também, já que a Marci falou, também vou falar sobre que eu gostaria de ser quando eu era pequena, né? Eu queria ser astronauta. Eu gostava de imaginar as coisas, ludibriar as coisas. Eu vivo nos devaneios, então, para mim era muito importante. E para a gente dar continuidade à mesa, eu vou chamar a Nai para continuar aqui conversando conosco. Muito obrigada, Maci, pelas suas contribuições. A gente volta já já, meninas. Bom dia, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Sara, posso dizer que você mexeu comigo nessa manhã, viu? Eu estou um pouco assim, emocionada. Acho que talvez nunca tenham me perguntado o que eu queria ser quando crescer, mas eu queria ser médica ou professora, que eram, né, tipo, áreas super próximas. Mas aí um dia, lendo um texto de Clarice Lispector, que é Se Eu Fosse eu estava voltando do pré-vestibular, à noite, chovendo, bem cena de filme, sabe? Eu estava lendo o texto, num dado momento eu me deparo com a pergunta de Clarice, que ela disse: se você fosse você, onde estaria e como seria? E aí eu fechei o livro e pensei: poxa, se eu fosse eu seria médica ou eu seria professora? Eu acho que o fato de eu ser professora talvez responda de fato, né, que eu escolhi uma coisa que me deixa confortável e que me faz bem. Acho que eu não seria outra coisa que não professora. Talvez se eu fosse médica eu teria mais dinheiro, mas não seria tão realizada quanto eu sou enquanto professora. Então, achei essa pergunta muito sensível e, de fato, me lembrou assim, algumas coisas interessantes. Queria primeiro falar sobre o prazer de estar aqui nessa mesa. Sara, eu lhe admiro assim, há muito tempo, leio seus textos, consumo você na internet, então é uma honra estar dividindo esse momento aqui de interlocução. Ana Flor também, faço a mesma linha de Márcio, e sigo há horrores de tempo no Twitter, vejo assim, toda a movimentação que você faz, que é muito interessante, mas também a gente tem se encontrado, né, ultimamente, então eu acabo ficando muito feliz mesmo com esse momento aqui que a gente tem feito. E aí, parando para pensar em encruzilhada, assim que eu vi, né, o título da mesa, eu não poderia estar em outra encruzilhada que não fosse de Exu, que de fato é essa encruzilhada que me coloca sempre em lugares de movimento, que me coloca em transencruzilhadas também, como essa que a gente está fazendo aqui. Então, não posso deixar, né? Não posso começar que não de outra forma, que não saudando Exu e dando meu laroê aí. Pensei muito sobre como organizar essa minha fala dentro desses minutinhos, e aí eu fiz alguns tópicos, vou falar sobre algumas questões pessoais, e aí a gente vai desenvolvendo essa conversa, né? A primeira questão sobre a qual eu queria falar é: se a gente para pensar nas questões trans, a gente precisa ter em mente que a educação não é feita nunca pensando em corpos trans, em corpos travestis, em corpos não binários, isso nunca é uma questão. Nós somos geralmente aquela parte exotificada da educação. E aí eu vou fazer um comentário, né? Dentro do meu programa de pós-graduação, eu sou a primeira travesti a estar lá. E isso parece uma coisa muito interessante, eu sou a primeira travesti do programa, mas me parece ser uma coisa muito problemática, porque eu não deveria ser a primeira ou a única. Na UFPM, é a minha formação inicial, né, em letras portuguesas, eu também sou a primeira travesti do curso de letras. E ser a primeira é uma coisa importante, mas é sempre também algo muito complicado para mim, porque me lembra que outras poderiam estar, que outros também poderiam estar, mas não estão. Então, isso acaba sendo um alerta mesmo aqui, para que a gente pense sobre esses posicionamentos e as ausências, né, que existem, não porque nós não queremos acessar os espaços, mas porque eles nos são impedidos, de fato, para que a gente possa estar. E aí, parando para pensar, inclusive, sobre esses impedimentos, eu comento sobre uma realidade muito próxima. Eu sou mãe, tenho um filho de 3 anos, e aí, quando eu vou para a escola, né, durante alguns momentos, a educadora de pátria, que fica ali, né, recebendo os estudantes, me chama como tio. Mais de uma vez ela me chama de tio. Quando ela vai se referir a minha filha, ela diz: não vai se despedir do seu tio já vai embora. E aí aconteceu no primeiro dia, aconteceu no segundo, e eu fiquei pensando, não, acho que eu estou entendendo errado. Não é possível, né, minha gente? Mas aí eu percebo que, de fato, ela tem essa atitude, ela tem esse fazer, né, de me ver como tio, não me ver como uma tia, e muito pouco me ver como uma mãe.
E aí, quando a gente vai, quando eu vejo que esse processo se repete, aí num dado dia eu vou e confronto ela. Uma coisa que eu acho interessante, e aí fica até como uma dica, é quando as pessoas erram os meus pronomes, eu tenho uma mania de errar o delas também, independente se for uma pessoa cis. Geralmente, isso causa um desconforto que me parece muito interessante. E aí, num dado dia, meu filho entrou na escola e não cumprimentou essa tia dele. E aí eu falei, fale com seu tio, dê bom dia. Aí ela virou para mim e disse, tio, não, eu sou tia. Aí eu respondi, tio, não, eu sou mãe. Aí, nesse momento, ela para pensar, né? Eita, eu estava errando. Aí ela depois pediu desculpas, disse que estava constrangida, se sentiu constrangida por errar o meu pronome, por me falar de uma maneira errada, né? Porque o constrangimento é sempre sim, né? Pessoas sempre têm que ser constrangidas. A gente sempre sempre tem que ser didática, em especial quando a gente ocupa lugar na educação. Então, isso já é uma questão que a gente precisa pensar. Se a educação é um lugar para todas as pessoas e é um direito, esse acesso que eu tenho enquanto mãe também é uma questão que vai fazer com que eu me sinta confortável ou não dentro de um espaço escolar. Então, a gente para pensar que, no fim das contas, a parentalidade também vai influenciar essa permanência ou não dentro de espaços escolares. Primeiro tópico sobre o qual eu gostaria de falar. A segunda questão, como a Sara falou, de fato, nossos problemas geralmente não são tão acentuados em relação a estudantes que nós temos. Geralmente são casos mais isolados, e eu queria comentar sobre um. No começo deste ano, eu fui passar um tempo, né, no estado como contratada. E aí, quando eu chego na escola, eu perguntei, né, e nunca nenhuma pessoa trans foi professora desta instituição. E aí, quando eu chego, eu tenho 1,84 m, eu fui de salto alto, maquiadíssima, eu era o ET naquele lugar, a extraterrestre, porque ninguém nunca viu uma pessoa como eu ali. E aí todo mundo me olha assim, meio na estranheza, e aí quando eu entro na primeira turma, ao 7º ano lá, do meu coração, uma menina já me pergunta na porta, é professor ou é professora? E aí eu comento que quando a gente está dando aula, né, acontecem algumas coisas que nós temos 3 segundos para poder decidir o que fazer, mas na minha cabeça isso passa em câmera lenta. Aí eu fiquei pensando, eu vou dizer que eu sou professora. Aí eu disse, não, eu vou retornar o questionamento. Aí eu disse a ela, tá, olhe para mim. Você está vendo na sua frente um professor ou uma professora? Aí ela parou, me olhou assim de cima a baixo e disse, eu acho que é professora. Eu disse, eu acho que você está certa. Aí todo mundo entendeu que era uma professora e tudo bem. Mas esse questionamento inicial aconteceu em quase todas as turmas. É professora mesmo, é professor. Então, esse movimento de perguntar, no sentido de respeitar a minha identidade, me pareceu muito interessante. Mas aí, em todos os momentos, eu usei mesmo dessa artimanha de dizer o que é que você acha? Me diga você o que é que você imagina. E essas respostas sempre foram interessantes. Por outro lado, a gente percebe que nossa representatividade de estar presente nesses espaços faz com que, inclusive, algumas pessoas se sintam mais acolhidas com a nossa presença. A exemplo dessa escola onde eu estava, eu lembro de algumas situações que tinha. Nós tínhamos uma coordenadora pedagógica que era uma mulher assim, bastante preconceituosa. Ela perseguia um casal de meninas na escola, dizendo que se relacionar era uma coisa errada, era uma coisa do diabo, e ameaçou tirá-las de sala, inclusive de escola, transferi-las para lugares diferentes para que elas não se relacionassem. E aí, num dia, quando eu vou conversar com essa coordenadora, ela tirou uma aluna da minha sala para poder fazer essa conversa. E aí, quando a estudante volta, ela voltou totalmente descompensada, chorando, bastante triste. E aí eu fui perguntar à coordenadora o que aconteceu, e a coordenadora, assim, né, do jeito dela, tentando disfarçar, e dizendo que não tinha feito nada demais, enfim. Mas aí, quando eu vou dizer a ela, eu digo, olha, a senhora precisa lembrar que isso não é uma coisa que a senhora precisa estar comentando. Se ela se relaciona ou não, isso não é algo que deveria ser da nossa competência. Então, é uma coisa complicada. Ela, não, mas eu não sou preconceituosa. Olhe você como você é. Eu nunca me incomodei, nunca reclamei do fato de você ser assim. Aí eu parei, olhei para a cara dela e disse, lógico, porque a senhora não tem nem o que reclamar. O fato de eu ser uma travesti não desabona o fato de eu ser professora. Eu não atraso nada de material, eu continuo dando as minhas aulas e fazendo tudo com excelência. Porque nós sabemos que nós que somos pessoas trans sempre temos que fazer melhor do que todo mundo. A gente sempre tem que se resguardar e sempre tem que estar 40 passos à frente. Porque quando eu chego na escola, primeiro eu sou a travesti, depois eu sou a professora, depois eu sou a pesquisadora, depois eu sou a mestranda, mas ser travesti sempre é a primeira questão. E aí, nesse confronto, foi muito interessante, por ela queria, no fim, como se eu agradecesse o fato dela nunca ter me confrontado enquanto travesti e respeitar meu nome e meus pronomes, como se ela estivesse fazendo alguma coisa assim maravilhosa. E no fim das contas, ela estava fazendo simplesmente a obrigação dela, né, que era respeitar as minhas questões e as minhas subjetividades. Pensando também ainda na sala de aula, eu lembro de quando eu estava fazendo estágio supervisionado no Colégio de Aplicação da UFPE,
eu fui trabalhar com questões de gênero e sexualidade por ver que isso era demanda na sala. Um dia, quando eu estava observando, né, as aulas, o menino colocou um casaco rosa, e aí todo mundo começou, você é gay, você é viado, olha o viado de rosinha. E aí já foi uma questão que me chamou a atenção. E aí a professora vai e diz, olha, você ficou muito bem de rosa. Aí o menino respondeu, tá vendo que tu é frango mesmo? A professora tá dizendo que tu fica bonito com cor de frango? Então isso já foi uma questão, né? Um sintoma, eu disse, o projeto didático vai atuar por aí. E aí quando eu levo para a sala de aula alguns textos, algumas questões, duas tirinhas eu levei de Laerte, né? Famosíssima, enfim, maravilhosa, tem uma produção muito boa. E aí tinha um estudante na sala que ele tinha um perfil mais reacionário. Ele levantou a mão e disse, professora, por que a senhora trouxe um texto de um travesti para a escola? Aí eu perguntei a ele, como assim é um texto de um travesti aqui na sala de aula, a gente no ensino fundamental? Será que isso é certo? Aí eu perguntei a ele, por que eu não traria o texto de uma travesti para a sala de aula? Eu não trouxe o texto de outras pessoas, de pessoas cis, você não se incomodou em nenhum momento. Então, por que você se incomodaria com o texto de Laerte? O texto é ruim? Ele disse, não. Tem algum problema no texto que você identificou? Não. A única questão é a autoria do texto. E é porque eu acho estranho, né? Ninguém nunca trouxe um texto de travesti para cá. E aí a gente para pensar que, de fato, a educação não é pensada para a gente. Nem para que a gente esteja no lugar de estudante, também para que a gente esteja no lugar de docência, nem para que textos produzidos por nossa população trans, travesti, não binária, transmasculina, também não são coisas que vão ser sempre bem recepcionadas na escola, porque é como se colocasse em xeque ou desse um medo, né, essa instituição que se cria, porque a gente sabe que a educação é um lugar de controle. Foucault já estudava nas escolas exatamente por entender os dispositivos de controle que estão ali sendo todo dia, a todo momento, ratificados, endossados para controlar nossas corpas. E, com certeza, controlar nosso gênero e a nossa sexualidade. Porque a gente sabe que, estando nos espaços educacionais, sempre vai haver convites diretos e indiretos para que a gente se retire. Seja numa coisa mais direta, impedindo a gente de usar o banheiro, por exemplo, como já aconteceu comigo na UFPE no começo da graduação, mas também com convites indiretos, que são aqueles olhares, que é a maneira como se avalia nossos trabalhos, a maneira como as pessoas conversam com a gente ou como elas não conversam. Então, existem uma série de questões aí que vão sempre nos colocar no lugar de margem. E aí depois as pessoas vão dizer que a gente evade da educação, quando, na verdade, nós somos pessoas expulsas da educação, porque nós sempre somos lembrados de que a educação não é um lugar para onde a gente deve se encaminhar, objetivar e visar estar ocupando, né? Então, é uma questão importante. E, por fim, eu gostaria de realmente pensar que a educação não é um lugar que nos abarca. Então, o que é que a gente pode fazer em nível de educação? Durante um tempo, né, por uma perspectiva mais que eu pensei, a gente tem que destruir a educação. Vamos tocar fogo em tudo, fazer uma coisa diferente, porque está tudo muito ruim. Durante um tempo também eu pensei, eu acho que a gente pode fazer um remendo, a gente coloca um curativo, a gente faz uma sutura e está tudo certo. Mas agora eu acho que talvez destruir não seja uma possibilidade, porque eu acho que talvez a gente não consiga. Remendar talvez não seja a melhor maneira de fazer com que a gente consiga ter uma educação mais acolhedora e mais humanizada, né? Como propunha Paulo Freire e tantas outras pessoas teóricas. Então, eu acho que eu gostaria de finalizar esta minha participação dizendo que talvez a gente precise fazer rasuras na educação. Eu acho que rasurar me parece um posicionamento, inclusive epistemológico e metodológico, muito interessante. Porque eu só consegui estar na graduação, agora ser mestranda e daqui a pouco ser doutoranda, porque eu rasurei espaços dentro da UFPE, dentro da Rural, e tenho rasurado. E esses espaços fazem com que eu consiga passar por dentro dessas estruturas. Então, eu acho que destruir eu não consigo, porque eu não teria dinamite suficiente para explodir tudo isso que nos impede de estar em espaços educacionais. Mas rasurar me mostra possibilidades de acesso. Enquanto eu rasuro, outras também podem rasurar, outros também. Sara fez rasuras para que a gente possa estar aqui. Ana fez rasura para que a gente possa estar aqui. Márcio também. Eu também tenho feito. Então, eu acho que rasurar é um processo interessante. Então, que a gente vai fazendo rasuras, que a gente vai fazendo fricções, que a gente vai fazendo buracos para que a gente possa acessar e para que outras pessoas também acessem. Porque se a educação não dá conta da nossa realidade, cabe a gente fazer outras maneiras e outras possibilidades de educação e de horizontes, de fato, de possibilidades para que a gente possa estar, para que a gente possa ser bem recebida e para que a gente possa desestruturar e reestruturar essas amarras, esses constrangimentos que a todos os momentos tentam fazer com que a gente sofra para que a gente não esteja, mas a gente está, a gente vai continuar estando e que outras e outros também possam ocupar esses lugares. Muito obrigada.
Ai, gente, que coisa linda. É sempre muito bom poder estar em lugares compartilhados com travestis e mulheres trans, e não apenas porque são travestis e mulheres trans, mas porque são sujeitos que estão conseguindo construir um pensamento crítico e nos proporcionando essas inquietações de discussões a partir do que a gente vai conseguindo colocar na roda. Eu lembro de uma situação que eu vivi quando eu estava no estágio supervisionado do meu curso, que eu estava na sala de aula com algumas crianças. Eu cheguei de vestido branco e um aluno perguntou assim para mim: é, tia, você tá grávida? E eu falei para ele: eu não tô grávida, amor, eu sou travesti. Aí ele falou: você é o quê? Aí eu falei: travesti. Aí ele disse: ai, vou beber água. Desde esse momento, eu escrevi um texto que não foi um artigo acadêmico, mas que eu tive um prazer de escrever, que se chama E se a professora do seu filho fosse uma travesti? É um texto que me colocou no lugar hoje. Eu escreveria esse texto de uma outra maneira, mas eu gosto de saber que naquele momento, naquela data, eu consegui produzir algo legal, de dizer assim: e se a professora do seu filho fosse uma travesti, quais barreiras vocês enfrentariam ou quais possibilidades seriam criadas dentre esses entres, essas brechas que a gente tanto gosta de adentrar, às vezes com as mãos, com as pernas e com algumas outras coisas que nós criamos possibilidades. Tem algumas perguntas aqui, meninas. Eu separei algumas, tem outras também que estão no chat. Eu acho que eu vou começar por uma mais genérica, onde todas podem responder, e depois eu vou direcionar especificamente uma pergunta para cada, entendendo o tempo que a gente tem. Eu acho que cada uma pode responder uma pergunta, aí eu passo para vocês novamente, a gente faz o encerramento e termina essa linda mesa que eu estou muito feliz, estou muito contente. Muito, muito, muito obrigada pelo compartilhamento de cada uma de vocês. Eu fico, de fato, muito contente conseguindo compreender o que a gente tem produzido, né? Como que a gente tem, cada uma em sua área, cada uma do seu jeitinho. E talvez isso seja o mais bonito que a gente pode proporcionar para esse país. Tem uma pergunta que foi colocada aqui, que é: como as publicações de pesquisas, artigos e dissertações nessa área de gênero, sexualidade, mais especificamente sobre as pautas trans e travestis, podem auxiliar de forma prática no avanço da discussão da educação? Eu acho que a Sara pode começar respondendo, e se as meninas quiserem complementar, elas podem continuar. Vou, porque eu estou no meio da maquiagem. Já, vocês estarão vendo eu mudando aqui. Eu coloquei no volume máximo e fui mudando a coisa. É, eu acho que é tudo. Eu acho que tudo, assim, se você não falar de travesti, você não vai falar de nada que seja relevante para você, enquanto educador, enquanto professor, enquanto profissional, enquanto... Porque travestilidade, transgeneridade, transvestigeneridade, ou trans, seja lá o que você quiser. É o processo, é a condição essencial da vida. Ninguém nasce uma coisa e morre aquilo, a não ser que você nasça e já morra, né? E você nasceu e morreu aquilo. Mas ninguém nasce e morre a mesma coisa. Então, esse processo de você pensar que um dia você foi uma criança, que as lembranças que você tem do seu passado não são todas recuperáveis, né? Porque você tinha 1, 2, 3 anos de idade, e a gente sabe que você começa a trabalhar com maior acúmulo de informação a partir de um certo tempo. Tudo isso é tão óbvio para o corpo trans, porque como nós transitamos e estamos transicionando mundos, né? Não significa só colocar roupa ou mudar cabelo, não é sobre isso. É sobre perceber um fluxo que a gente segue mesmo de vida. Para a gente fica muito evidente o quanto as pessoas ainda elas estão resistentes aos fluxos das mudanças, das próprias mudanças, né? Pessoas trans, eu acho que, sobretudo, quando chega nesse ponto que nós chegamos, eu acho que eu posso falar isso porque eu leio todas elas, e acompanho, é, nós somos muito complicadas, e nós somos complicadas no melhor sentido da palavra, que é de complexas, de e nós fomos nos tornando pessoas extremamente complexas, e talvez essa complexidade ela seja
ela seja aquele ponto máximo. Quem diria que aquele menininho que era viadinho seria capaz de repente, estar se relacionando afetivo sexualmente com uma mulher? Quem diria que aquele menininho poderia estar se relacionando afetivo sexualmente com um outro homem? Talvez isso até o mundo gay explicou, mas o contrário disso, não. E, de repente, a gente rompeu essas normas. Quando fala de transgeneridade ou de travestilidade e educação, eu penso, o que você aprendeu hoje na escola? Se você não aprendeu nada, talvez seja isso. Você continua a mesma pessoa de ontem. Ser travesti significa que você está aprendendo uma coisa hoje para aplicar amanhã, porque nós somos mutantes, literalmente, de todas as formas, né? Alguma das meninas quer complementar? Queria fazer um comentário bastante provocativo, fazer bem a advogada do diabo, viu? Veja só, eu acho essa pergunta muito importante e, de fato, as publicações são essenciais. Mas aí dou a minha picada no sentido de que é o que eu tenho comentado, né? Recentemente as pessoas têm me chamado para a banca de TCC e tal, e geralmente elas versam sobre questões trans, travestis, não binárias, transmasculinas. Faço questão de ratificar um ponto que é, quando nós fazemos pesquisas sobre vivências que nós não ocupamos, é nossa obrigação trazer essas vivências para dentro dos nossos textos. Então, se uma pessoa cis faz um texto sobre travestilidade e não cita travesti, existe um problema metodológico e epistemológico neste texto. Ponto. Eu conheço pessoas que fazem uma dissertação inteira sobre questões trans sem citar nenhuma pessoa trans. Isso é um problema. Porque não é uma vivência prática, empírica que se tem. Então, no mínimo, a gente precisa trazer essa vivência. Eu jamais poderia falar sobre questões raciais sem trazer literatura de pessoas que são racializadas dentro dos meus textos. Então, acho que as produções são essenciais. Não acho que pessoas cis não podem falar sobre questões trans, porque nós somos pessoas trans que falamos sobre cisgeneridade. Eu sou uma mulher bissexual que falo também sobre questões de heterossexualidade compulsória, de heteronormatividade, então não acho que a gente precisa fazer cisões, mas a gente precisa lembrar de que, para que essas publicações tenham um maior alcance, para que a gente possa proliferar a voz de pessoas trans, porque não é dar a voz, a gente não precisa de voz de ninguém. A gente sabe se comunicar em diferentes línguas, de diferentes formas. Então, a gente não precisa de voz de ninguém, mas a gente precisa de mais espaço, a gente precisa que nos impulsionem para que a gente possa falar em diferentes lugares. Então, isso é uma necessidade para que a gente não caia num erro metodológico. Então, se a sua episteme deixa de lado essas publicações que são de pessoas, de fato, que vivem essa realidade, só para privilegiar pessoas cis, que são as grandes teóricas sobre transgeneridades, eu poderia citar pelo menos umas 10 aqui que a gente bem conhece, existe um problema. Então, sim, é muito importante que a gente pesquise, mas que a gente dê voz e vá entender quem vive isso na pele. Porque existem epistemologias da pele que nenhuma teoria científica dá conta. Porque não aprendeu a ser travesti lendo Judith Butler, tão pouco lendo Berenice Bento. Eu aprendi a ser travesti quando as pessoas na rua me chamavam de traveco, quando eu nem sabia o que era travesti, quando eu tinha medo de ser travesti. Então, só esse apontamento que eu acho que é importante que a gente tenha em mente. Obrigada. Pode falar, você. Eu iria só fazer, para complementar essa fala excelente das gurias, fazer um paralelo com o que acontece muito no audiovisual. A professora Sara comentou que nós somos muito complexas, nós somos essa complexidade das nossas existências é algo extremamente rico e muitas vezes no audiovisual, quando existem personagens trans ou travestis, existe uma fala recorrente que é por esses personagens serem tão complexos, pessoas que atuam com a interpretação, atores, atrizes, atuantes, que são pessoas trans e travestis, não vão ter a capacidade, o intelecto suficiente para dar a carga da complexidade daquele personagem na vivência. E aí é o que a gente vê no movimento chamado de transfake, proposto aqui no Brasil pela Renata Carvalho, que faz também um paralelo com o blackface, que ocorria muito antigamente nas produções artísticas. E esse paralelo ele é muito curioso, porque quando a gente reivindica o nosso espaço, seja na produção audiovisual, seja na produção intelecto-acadêmica,
existe um ponto que ele é transformado quando a nossa presença está ali, que é a empregabilidade. A gente não está falando que outras pessoas não podem discutir sobre, a gente também não está falando que, de repente, outras pessoas cisgêneras em algum local, em algum momento, não possam interpretar pessoas transgêneras, mas o que a gente precisa transformar é a possibilidade da empregabilidade para os corpos trans e travestis, para que aí sim a gente possa ter todo um discurso um pouquinho mais homogêneo sobre possibilidades, acessos, chances e assim por diante. Ai, muito legal, meninas, ver vocês falando dessa maneira, porque uma das coisas que eu passei durante o meu processo de ingresso no mestrado, quando eu estava construindo o meu projeto, era sobre o que eu gostaria de pesquisar e escrever. E eu falei, eu não quero falar sobre travesti. Eu botei um ponto que diz assim, no meu mestrado eu não quero falar sobre travesti, no doutorado eu quero fazer esse movimento, mas no meu mestrado eu quero criar uma outra possibilidade, que era dar continuidade à pesquisa que eu fazia no meu PIBIC, junto com a minha orientadora na época, a professora doutora Rosângela Tenório, que foi quem construiu a disciplina de currículo do Centro de Educação da UFPE. E aí, junto com a professora Rosângela, eu consegui construir um processo de ingressar no meu mestrado pesquisando sobre rituais da primeira comunhão, que é uma discussão que eu faço com imagens e gênero, mas que não necessariamente é uma discussão que desemboca sobre a temática da travestilidade. E eu acho que isso cria uma perspectiva da gente entender. Inclusive, essa é uma das perguntas que tem aqui, Nai, que é como tem sido atuar no campo da linguagem como professora, entendendo as limitações que estão postas desde sempre. Tipo, você pesquisa e estuda sobre linguagem, e eu acho que é muito legal a gente conseguir compreender que o fato de sermos travestis não necessariamente significa que vamos falar apenas sobre travestilidade. Muito pelo contrário, uma das outras perguntas que tem para a Maci, e eu volto para repetir para vocês duas conseguirem responder com mais calma, é como o campo da arte ou da arte-educação pode contribuir para essas discussões que estão na educação. Tipo, na sua apresentação, você coloca o nome de vários pesquisadores e pesquisadores que estão discutindo sobre arte ou arte e educação, e eu acho que a gente pode falar sobre esses dois pontos que dizem também sobre a pesquisa de vocês, que colocam em um outro lugar. Não necessariamente significa, óbvio que a gente sempre vai fazer fricções, inflexões, no sentido de nós somos travestis ou mulheres trans. Isso faz com que a gente enxergue, tenha uma ótica, uma lente, que também parte desse lugar, mas que nós também sabemos falar sobre muitas outras coisas que não necessariamente são a travestilidade. Então, se a Nay puder falar um pouco sobre como tem sido atuar no campo da linguagem como professora, entendendo as limitações que estão postas dentro desse campo, seria legal. E aí depois a gente passa para a Maci para ela responder a outra pergunta. Gente, eu acho que a Sara, só um minutinho, acho que a Sara saiu porque ela tinha um compromisso, ela já tinha nos avisado, e agora eu aproveito para avisar vocês também, ela está indo para Brasília, resolver algumas coisas lá, então eu acho que ela deve ter caído, e não sei se ela volta, eu vou tentar entender, mas aproveito já para agradecer também a presença dela aqui. Gostei do seu comentário sobre o mestrado, Ana Flor, porque no meu mestrado também eu não pesquiso sobre travestilidade. E aí isso é uma questão, porque todo mundo sempre acha que é exatamente sobre isso que a gente tem que pesquisar, né? Tanto que quando a gente faz qualquer outro movimento científico, enfim, de pesquisa, as pessoas já olham assim com outros olhos. No TCC eu trabalhava com formação docente, aí eu trabalhava com avaliação de escrita e reescrita textual. Tem nada a ver, não batia com gênero em nenhuma medida. E aí, quando eu vou para o mestrado, eu começo a pesquisar sobre o Grindr. Talvez algumas pessoas conheçam, né? Eu pesquiso masculinidades não normativas no Grindr. Porque sempre foi uma coisa que me interessou, né? Quando eu comecei a usar o Grindr, as pessoas sempre diziam, mas você deveria estar aqui, você é um traveco. O Grindr não é lugar de traveco, é lugar de homem. E tem discursos que são muito comuns, né? Como dizendo, gosto de homem, não gosto de bichinha, gosto de homem de verdade, não de afeminado. Então, é por aí que vai a minha pesquisa. No doutorado, eu vou trabalhar com questões de travestilidade, mas no mestrado eu ainda não o faço. Acho que é muito interessante, porque quando eu vou para algumas rodas, né, falar sobre o meu mestrado, geralmente são rodas compostas por homens, e homens cisgêneros. E aí, dentro de uma roda, um rapaz me perguntou que diferente, né, uma travesti falando sobre masculinidade, um tema do qual vocês correm tanto, você está se debruçando teoricamente sobre isso. Eu disse, quem foi que disse que eu corro da masculinidade? Eu nunca disse que sou contrário à masculinidade, eu que estou tentando destruí-la. Eu não tenho nenhuma questão sobre isso, não. Aí eu falo como Jaqueline
Gomes de Jesus, né? Eu pesquiso masculinidade porque eu sou teórica em relação a isso, porque eu fui estudar, porque eu fui me profissionalizar discutindo a respeito. Então, a mesma coisa funciona para falar sobre linguagem. Tem questões de linguagem que não atravessam exatamente questões de gênero e sexualidade que eu discuto, e algumas pessoas parecem que sentem falta. Mas por que não toca em gênero? Por que não fala de travesti? Mas tudo que a gente faz tem que ser sobre isso. Um ponto importante eu acho que, em sua maioria, são pessoas cis que podem ser monotemáticas. Ninguém vai exigir que uma pessoa cis vá versar sobre diferentes temas e tudo mais. Mas pessoas trans que eu conheço não são monotemáticas, muito pelo contrário. Estão aí na transdisciplinaridade, estão discutindo sobre diferentes questões. Então, eu acho que a linguagem também é um campo de muito tensionamento. Porque, geralmente, quando eu vou falar sobre alguma coisa de linguagem, as pessoas já me perguntam, tá, Nay, mas a pergunta é que não quer calar. Linguagem neutra, sim ou não? A gente leva para a escola, sim ou não? E aí eu sempre digo, você sabe levar a linguagem não binária para a escola? Porque linguagem neutra não existe. Não existe neutralidade na língua. Meu filho, quando tinha 3 meses de vida e chorava, eu fui começando a mapear. Ele está chorando porque ele está com fome, ele está chorando porque ele está com a fralda molhada, ele está chorando porque ele está com sono, porque toda fala, toda a linguagem que a gente utiliza é argumentativa, tem uma finalidade teórica que é de argumentação. Então, eu não posso deixar de pensar que não existe neutralidade na língua, mas existe não binaridade na língua. Mas as pessoas perguntam, escolariza ou não escolariza? Eu digo, você sabe escolarizar? Porque se for levar chamando de linguagem neutra e só usar @x, talvez seja um problema. Então, eu acho que sim, a educação é um campo de disputa e a linguagem também é. Mas eu acho que a gente não precisa se restringir a uma temática. Eu gosto de discutir sobre diferentes coisas e vou escrevendo a partir de dúvidas que me surgem. Quando eu tenho uma dúvida, eu vou pesquisar para me responder. E a partir disso eu digo, será que alguma outra pessoa também tem essa dúvida? Se tiver, talvez responda. Se não tiver, talvez crie outras questões, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Não precisa restringir de jeito nenhum. A linguagem é um lugar de tensionamento, mas ainda assim é bastante prazeroso atuar nela. Confesso que gosto bastante. Obrigada, Nay. Vou passar para a Maci, então, para a Maci fazer responder a última pergunta. Gente, eu sei que tem algumas outras perguntas no chat, mas a gente já está chegando no nosso horário. Quem sabe essas outras perguntas sejam para ser respondidas em outros momentos, onde as meninas possam ser novamente convidadas para estarmos juntas mais uma vez, quem sabe no segundo seminário discente, e a gente volta a responder essas perguntas. Então, respondendo a essa questão que a Ana trouxe sobre como a arte e educação pode contribuir para as discussões de gênero e sexualidade, pensando travestis e as pessoas trans na educação, um dos projetos que eu escrevi em 2021 e no ano de 2022 ele recebeu o prêmio do edital de igualdade de gênero do Fundo Malala e da Ação Educativa. Esse projeto ele se chama Drama Queer e um dos eixos dele era justamente poder utilizar dessa estrutura da dramaturgia, que no processo de ensino todas os componentes de arte em algum momento terão que trabalhar com o teatro, né? A gente ainda tem um pouco essa visão da arte como arte visual, mas lembramos que a gente tem que trabalhar com teatro, dança, música e as artes visuais, e na relação com o teatro, a questão da dramaturgia. E o ponto principal da dramaturgia é o conflito. É essa rede de tramas que vai gerar algum conflito e que precisa ser solucionado. Então, é quase que uma metalinguagem de observar o que acontece na sala de aula, o que acontece no espaço da educação e o que acontece na sociedade, de poder transpor essas relações para o processo de criação da dramaturgia também, essa construção colaborativa, que também é um outro eixo, porque a gente ainda carece muito de dramaturgias, né, trabalhando na escola, porque muitas vezes ela vai estar narrando um aspecto sociocultural completamente distinto e diferente do que é a realidade do que aqueles estudantes estarão vivenciando. Isso é rico também, conhecer outras realidades, mas também é muito perigoso quando a gente nunca fala sobre as nossas realidades. Então, nesse processo, foi um projeto que, curiosamente, ele já havia sido premiado, e eu participei de um congresso, o Sinabé,
a 10ª edição, que foi a última que teve, com a versão em artigo científico desse projeto. E naquele momento eu ainda não estava assim, familiarizado com esse espaço de seminários, congressos, e eu tentei encaixar exatamente naquele que eu imaginei que o trabalho mais dialogava. Hoje, enquanto uma pessoa trans, travesti, ocupando muitas vezes esse espaço, eu vou buscar nomes e corpos que eu conheço para tentar encaixar o meu trabalho naquele espaço, porque infelizmente não me senti, e em diversas outras situações, segura de estar sozinha novamente, propondo algo e ouvindo constantemente de homens brancos, cisgêneros, que de repente esse projeto ele era muito revolucionário para a realidade da nossa sociedade, utilizando muitas vezes exemplos como que tu vai trabalhar essas questões de gênero e sexualidade para trazer uma visão mais igualitária de determinadas identidades dissidentes. Se daí o fulano fala, se eu enquanto professor de português vou utilizar um exemplo da importância da vírgula, e aí era uma frase que eu não me lembro agora, mas se não tivesse a vírgula, a frase ficava com conotação sexual. E aquilo deu um problema para aquele professor, aquilo gerou um burburinho, e daí ele estava igualando um meme, uma piada, e a dificuldade de diálogo com aquilo para com o meu projeto, para com a minha pesquisa, vulgarizando a possibilidade da existência, tanto minha e da existência do projeto. Então, eu acredito que a arte e a educação, a arte é uma possibilidade gigantesca, e não somente a arte, mas lembrar do currículo oculto. Constantemente, essas questões elas fazem parte do espaço da educação, questões de gênero e sexualidade, mas não necessariamente pela perspectiva do conhecimento, e sim pela perspectiva da violência, mas cabe a nós, não somente educadores e educadoras trans e travestis, transmasculinos, intersexo, não binários, mas também todos os outros professores que se colocam como aliados e que muitas vezes vão ter um pouquinho mais de abertura para falar com tranquilidade. Quando eu trago esses assuntos, eu estou trazendo porque ela é a travesti, e aí tem toda uma conversa que tem que ser contextualizada para não ficar explícito, porque como a Nay falou antes, quando a gente chega no espaço, muitas vezes o que é visto por primeiro é essa nossa identidade e não toda a nossa complexidade. Então, acho que a minha resposta seria por este caminho. Meninas, eu queria começar agradecendo a presença de vocês. Também queria agradecer a presença da Sara, que não pode estar mais aqui conosco. Eu vou passar para vocês fazerem a fala final de vocês. E depois eu volto para mim. Gente, quem está acompanhando a gente, não sai daí agora, continua acompanhando a gente, para vocês entenderem como que vai se dar a continuidade do evento. Então, vou passar para as meninas para elas se despedirem, a gente encerrar essa mesa, mas fica aí, não sai daí agora não. Espera a gente, ficaram com a gente até agora. Inclusive, aproveito para agradecer vocês. Não sou blogueira, mas gosto muito de ver como vocês podem se comunicar e estar conosco. E é muito importante que a gente tenha conseguido também fazer essa mesa hoje. Ela significa muito para o seminário. Então, eu acho que a Marcia já pode continuar falando e se despedir. Agradeço a sua presença e depois eu passo a palavra para a Nay também. Muito obrigada, meninas. Será que a Marci caiu? Eu acho que ela travou, talvez. Ah, não. Ah, tá. Então eu vou passar. Então eu estava dizendo, Marci, que eu passo a palavra para você agora, para você se despedir. Te agradeço pela tua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco. E depois a Nay também pode fazer as considerações finais. Obrigada, Ana Flor. Eu estou com um problema de áudio que eu estou ouvindo a live pelo celular porque deu problema no meu. E aqui tá com delay, então às vezes eu fico parada porque eu estou esperando ouvir aqui. Desculpa. Queria agradecer demais a oportunidade de poder ouvir, refletir, compartilhar
esses espaços são sempre extremamente importantes. E eu acredito que, para mim, nesse momento, a gigantesca importância é poder hoje, nesta manhã, eu sei que está chovendo muito em Pernambuco, aqui na minha cidade está bem frio e chuviscando também, mas nesta manhã de uma sexta-feira, poder conversar com outras pessoas trans, falar sobre educação, estar próxima nesse universo. Muitas vezes no nosso cotidiano a gente se sente isolada, e perceber que estamos sempre juntas. Eu gosto sempre de pensar que quando alguma situação de violência acontece comigo, para eu não me sentir muito de preconceito, para não me sentir muito desestabilizada, eu costumo pensar muitas vezes que isso também ocorreu com a Jaqueline Gomes de Jesus, isso ocorreu com a Sarah Wagner, isso aconteceu com a Ana Flor, isso aconteceu com a Day Luiz, isso aconteceu com a Nay. Isso não é algo específico comigo, e isso me dá força, isso me faz existir com um pouco mais de dilatação. Então, agradecer demais a existência de vocês e agradecer a todo mundo que nos assistiu hoje. Um ótimo final de semana para todo mundo. Pegando já o gancho, gostaria também de agradecer. Foi um momento assim muito rico. Eu sempre comento, né, quando me chamam para palestra, para mesa, enfim, que as pessoas talvez esperem que eu ensine, mas eu saio aprendendo bastante. Eu acho que esse é o processo mesmo de troca, né? Então eu saio mais sensível, eu saio com alguns insights assim para pensar. E agradeço assim absurdamente pelo convite. Foi um espaço muito agradável, muito acolhedor. Estava dando uma olhadinha também nos comentários, porque sou esse tipo de pessoa, a gente está aqui mas fazendo outras coisas. E, enfim, vi comentários muito interessantes, então agradeço bastante. Fico muito feliz, tá, gente? Obrigada, de verdade. Então, para terminar essa mesa, gente, ó, hoje de tarde, às 2 horas, a gente tem as discussões dos grupos de trabalho. Então, quem vai participar dos grupos de trabalho, as discussões elas começam a partir das 2. E, para finalizar esse seminário, a gente tem a mesa que acontece às 16 horas. Essas informações elas também vão ser publicadas através dos canais oficiais das redes da UFPE. Então, fiquem de olho. A gente sabe que choveu muito, aconteceram alguns imprevistos, mas eu fico muito contente de saber que a gente conseguiu fazer a mesa, que a gente conseguiu conversar nessa manhã, que as meninas estavam aqui conosco. Acho que eu já falei bastante sobre como, de fato, fico muito feliz por ser do Centro de Educação da UFPE e conseguir visualizar que a gente tem feito discussões que são muito importantes. Então, assim, agradecer a organização do evento na pessoa da professora Ana Luísa e também do professor Gustavo. É muito importante essas discussões estarem sendo construídas dentro do Centro de Educação e sendo construídas por travestis também. Acho que a gente está em um outro momento das discussões de educação e a gente tem feito flexões e inflexões, construções, desconstruções e destruições também de muitas coisas que nos colocam em lugares de pensadoras, de pesquisadoras, e é muito legal a gente compreender que vocês que estão aí no canal estão... Tá passando um avião bem agora. No canal estão a acompanhar essa discussão na manhã de hoje. Tinham mais de 60 pessoas, então é muito legal compreender como essas discussões elas são importantes e que as pessoas compreendem a importância dessas discussões. Então, assim, não esqueçam, 2 horas da tarde, o grupo de trabalho, 4 horas da tarde, a mesa de encerramento do seminário. Muito obrigada, professora Ana Luísa, muito obrigada, professor Gustavo, muito obrigada a toda a organização que tornou essa mesa possível. Um cheiro, até outro Ana, momento. demais meninas, a gente que agradece. Eu vou dar só uma última notícia que entrou agora aqui para a gente, é que a gente vai transmitir de fato pelo canal oficial da UFPE, mesmo que chova, vai ser transmitido. Então, o coordenador já ligou para mim, já confirmou isso. Ok? E a de hoje? Sim, e essa transmissão de hoje de manhã a gente vai disponibilizar também gravada lá no canal da UFPE para outras pessoas poderem assistir. Joia, gente? Muito obrigada. Bom almoço para todo mundo e a gente se encontra à tarde. Beijão.